Meu nome é Reinaldo Herrero Ponce, eu sou engenheiro florestal formado pela Escola de Floresta da Universidade Federal do Paraná e tenho um mestrado em operações florestais na Virginia Polytechnic Institute e tenho doutorado em construções de madeira pela FAO, Escola de Arquitetura da Universidade de São Paulo. E trabalhei durante mais de 20 anos no IPT, onde eu pesquisei processamento, principalmente processamento de madeira. É onde eu comecei a conhecer como se processa madeira, como se evita problemas no processamento de madeira e o uso da madeira também. Como transformar as madeiras em coisas de valor. Móveis, casas, esquadrias, então tudo que é de madeira a gente pode estudar e eu estudei isso durante mais de 20 anos no IPT. Bom, uma das coisas que me atraiu bastante aqui no Brasil foi o eucalipto. Por quê? Porque o eucalipto ele é uma espécie que tem muito bom crescimento aqui no Brasil, principalmente depois que foram desenvolvidos os clones. Então, os clones ajudaram bastante a indústria florestal brasileira. Inicialmente, a indústria de celulose, mas ela tem campo para melhoramento em todas as áreas da madeira. O eucalipto, são mais de 800 espécies e muitos híbridos, então você tem que selecionar aquela que é melhor, aquela espécie, ou o híbrido, ou o clone que é melhor para o seu uso e para a sua área. Então nós trabalhamos nesse campo. Inicialmente nós trabalhamos com alguns clones e o resultado foi excepcional. Nós experimentamos clones, isso na década de 80, nós experimentamos clones e o resultado surpreendeu. Aí a gente continuou trabalhando na utilização do eucalipto. Bom, existe uma crença geral que o eucalipto é uma madeira ruim de utilizar, que ela racha, que ela empena, até que ela não aceita prego. São coisas assim que são mitos. Então nós começamos a trabalhar com o eucalipto e nós vimos que muitos desses mitos não são verdadeiros, né? São mitos. E nós vimos que a madeira ela pode ser processada se seguirmos o método correto, o processamento correto. Até espécies que têm alguma tendência a rachamento, nós evitamos rachamento e diminuímos o efeito do empenamento. Então, o rachamento o rachamento ele é provocado por um fenômeno chamado, uma característica das madeiras difolhosas, chamada tensão de crescimento. Essa tensão de crescimento ocorre bem na região da formação das células, que é uma região chamada câmbio, da secção do fuste da árvore, e nessa região é onde se formam as células. E na hora da lignificação dessas células, desse tecido, existe um encolhimento das células. E isso provoca uma tensão na parte externa das toras. E isso não é só com o eucalipto, isso ocorre com qualquer folhosa, inclusive nativas, como peroba, jatobá, ipê, jacarandá. Então não é só com o eucalipto que acontece isso. Bom, e também um detalhe é que ele tem muita variação genética. Nós vemos algumas árvores em algumas regiões que ela tem uma tendência muito grande a rachamento. E outras têm pouca tendência a rachamento. Algumas espécies têm pouca tendência a rachamento. Então nós temos que selecionar as melhores espécies para determinados usos, né? Então, isso não é difícil, né? E o empenamento, por exemplo, existe um encurvamento. A hora que se desdobra, existe um encurvamento.
E você pode transformar esse empenamento, inclusive, em uma maneira que pode até facilitar o seu uso da madeira, né? Outro fator que prejudica a madeira depois de serrada ou laminada são os nós, né? E os nós podem ser evitados, principalmente nas partes mais baixas da árvore, através da desrama. Conversando com o pessoal da África do Sul, eles comentaram que a desrama lá na África do Sul, ela normalmente é feita até 12, 13 metros de altura, para que as toras, e depois os produtos da tora, não tenham nós. Então isso é uma das coisas que talvez nós tenhamos que fazer com mais atenção aqui no Brasil, né? Então a derrama é um fator importante na determinação dos nós, eliminação de nós. Tem outras características da madeira, então, que nós temos que selecionar através de clones. Existem clones que são magníficos para compensado, para madeira laminada, para mesmo madeira sólida. Para madeira sólida você consegue pranchas muito boas. Inclusive, com a idade, ela vai melhorando. De maneira geral, com a idade, a qualidade da madeira vai melhorando. Ela tem uma qualidade um tanto quanto baixa no início da rotação, lá com 6, 7 anos, mas quando ela chega aos 15, 20 anos, ela já está bem melhor, ela tem propriedades bastante melhores. Existem outras propriedades também que devem ser levadas em consideração, que são as contrações transversais e a densidade da madeira. São coisas muito fáceis de serem determinadas. As contrações transversais são muito importantes. Por exemplo, de uma amostra de 100 árvores de eucalipto, eu encontrei uma variação que ia na contração transversal, tangencial, que ia de 8,1%, que é uma madeira razoável, a 21%, que é uma madeira difícil de utilizar até em fazer mangueirões de gado. Então é isso, nós temos que estudar as melhores propriedades, compreende? Fiz outro levantamento em clones e encontrei madeiras com contrações transversais muito próximas do cedro brasileiro, que é uma madeira de alta qualidade. E as contrações são fatores importantes. Por exemplo, o mogno brasileiro, ele tem grande valor em razão das baixas contrações tangenciais. Para vocês terem uma ideia, está na base de 4,5%. E isso é muito bom. Por isso que ele foi uma madeira bastante apreciada e teve muito valor. Atualmente ele está sob proteção e não está sendo utilizado, mas é uma madeira muito boa por causa dessas contrações baixas que dão estabilidade à madeira. Então você pode fazer uma porta, por exemplo, e a umidade relativa do ar aumentar e diminuir e ela continua sem grandes alterações transversais. Isso é muito importante. Isso é muito importante. E tem, então, isso é muito importante, a determinação das contrações, principalmente as tangenciais. Na África do Sul, eles dão mais valor para a contração radial, porque lá eles serram a madeira na posição radial. Isso aí a gente tem que ser melhor explicado em imagens, mas dá para a gente entender. E a densidade básica, porque a densidade básica é quantos quilos de madeira seca por metro cúbico de madeira úmida. Isso é um dado universal, que é uma maneira de se considerar, de se estimar o peso da madeira, é a densidade básica. E a densidade básica, por exemplo, de uma espécie, ela pode variar bastante. Por exemplo, numa amostra de 100 árvores, eu tive variação de 0,35 gramas por centímetro cúbico a 0,53. Isso no mesmo povoamento que foi plantado na mesma época e foi derrubado na mesma época. Então a madeira
0,35 gramas por centímetro cúbico, é uma madeira de densidade muito baixa. Então ela tem pouca resistência. Enquanto que a de 5,2, ela é muito mais resistente. E existem equações que a gente pode determinar, então, as propriedades, a dureza, a resistência à flexão, e com base na densidade básica. Então é uma maneira simples de se estimar a qualidade da madeira, né? Existe também outros fatores, compreende? Tendência a colapso, que é um fenômeno que pode ocorrer nas madeiras. Existe outro fenômeno também que em algumas regiões é tanto comum, é madeira espiralada, que ela prejudica muito o desempenho da madeira depois de serrada, a madeira espiralada, mas isso inclusive é possível se ver nas árvores, né? Existe, como foi dito, existem muitas espécies. E no Brasil, eu tenho informação que as mais plantadas atualmente são grandes, urograndes, saligna, urofila e aí por diante. E tem algumas espécies que são excepcionais. Por exemplo, o citriodora. A madeira do citriodora, ela é parecida e tem densidade próxima da embuia. É uma madeira excelente, inclusive para pisos de madeira. O citriodora, então, ele precisa de ser estudado, mais estudado, porque ela é uma madeira muito boa, inclusive para pisos. Então, nós temos que estudar a adaptação dela nas variações edafoclimáticas. Outra espécie que eu admiro muito é o cloesiana. O cloesiana, ele tem, no lugar onde ele se adapta, uma forma espetacular. Ele tem uma forma muito boa, fibra reta, ele tem uma densidade boa, tem uma boa resistência, uma coloração clara que pode ser um potencial para assoalhos. E também, mas ele também tem muita variação. O cloesiano, ele varia muito com as condições edafoclimáticas. E tem outras espécies também, o toreliana, por exemplo. O toreliana, ele não cresce muito, mas quando acontece um híbrido do toreliana com citriodora, tem um crescimento espetacular. Então e tem a madeira muito boa. Então é outro híbrido, isso é um híbrido que deve ser melhor estudado, né? Outras espécies, robusta, urofila, também tem que ser melhor estudadas para madeira sólida. Por quê? Porque a indústria da celulose estudou, mas ela estava interessada no rendimento de celulose, na qualidade de celulose, no desempenho para a celulose. E a indústria madeireira brasileira ela é uma indústria de pequenas indústrias, inclusive ela não tem capital suficiente para pesquisar em mais profundidade as qualidades da madeira. Em resumo, todas as espécies de eucalipto que têm boa adaptação no Brasil devem ser mais estudadas, de modo a valorizar o produto final, que em consequência valoriza o trabalho também lá do produtor florestal. Bem, agora nós vamos falar sobre casas de madeira e casas de madeira de eucalipto. Bom, casa de madeira são coisas seculares. Eu conheci uma capela na Suécia com mais de 750 anos. E segundo o pessoal de lá, ela sofreu pouca manutenção. Tá certo que o clima lá é mais frio, lá não tem cupim, mas ela tem 750 anos. E existem muitas obras também em outros países, na China, no Japão, com 300, 400 anos em madeira. E a madeira, ela é um produto muito usável em construções, principalmente em casas, inclusive em edifícios. Foi inaugurado há pouco tempo na Suécia um edifício com 14 andares em madeira, né? E em Londres, não faz muito tempo, foi construído um edifício com 9 andares também com madeira.
Então nós vemos que a gente pode utilizar mais madeira na construção. Bom, no Brasil existem muitas construções no sul quando vieram os imigrantes lá, italianos, alemães, então eles construíram bastante em madeira. E a madeira é uma coisa tão interessante que os soviéticos, eles classificaram, por incrível que pareça, classificaram dois materiais. A madeira e a pedra são classificadas como burguesas. E o aço, o vidro e o concreto como materiais sociais. Por quê? Porque a madeira não precisa de grandes corporações para ser produzida. Eu acho que a madeira, na minha interpretação, é um material muito democrático, a madeira serrada, madeira para uso em construções, coisas assim. É um material muito democrático, porque o processamento pode ser iniciado, inclusive serrando-se com motosserra, como se faz em alguns lugares da Amazônia, ou com serras portáteis, com baixo investimento, e então se pode fazer, começar do quase zero. E enquanto que uma indústria de concreto, ela precisa de grandes corporações e grandes empresas para a fabricação desse produto. Outra coisa da madeira que é importante é o seguinte, é que ela praticamente não gera resíduos. Hoje, por exemplo, no estado de São Paulo, toda madeireira, ela tem um picadorzinho onde ela produz, com o resto que sobra do desdobro, que não é transformado em madeira, madeira para vários usos, desde pallet até construções, janelas, portas, camas, coisas assim, elas são transformadas, esse cavaco é transformado em energia. E ele é usado, então, para a fabricação de tijolos, para outros usos, até para lavagem de roupa. Existe uma empresa em Jundiaí que consome 3 carretas por dia de cavaco para lavagem de roupas de hotéis e de hospitais. Então, ela não desperdiça nada. O resíduo é praticamente zero na indústria. Bom, outro fator importante na madeira é que ela é renovável, né? Por exemplo, você derruba uma floresta, nem que ela seja nativa, ela vai se renovar, E com eucalipto, então, isso aí é mais evidente ainda, porque você pode até utilizar brotações. É um fato que pouca gente conhece, mas é possível você ter 2 gerações de toras numa plantação de eucalipto, se se fizer o manejo correto. Bom, aí, construção em madeira. A madeira, ela é muito interessante para a construção, porque ela tem, um dos fatores é um bom isolamento térmico. Ela tem um bom isolamento térmico, então ela mantém o conforto. Então, por isso, muitas casas, nos hemisférios norte principalmente, e mesmo sul, onde tem temperaturas extremas, elas a casa em madeira, ela tem um desempenho térmico melhor do que de outros materiais. Bom, aí aconteceu o seguinte, existem vários sistemas construtivos, mas um que se sobressaiu, e hoje é o sistema mais usado no mundo, é um sistema que tem vários nomes. Um nome é wood frame, outro nome é balloon, outro nome é plataforma. Então eu vou descrever um pouco isso aí. Bom, esse sistema ele foi desenvolvido nos Estados Unidos no ano entre 1832 e 1833, em Chicago. E foram desenvolvidos, inventados, segundo consta, de acordo com vários autores. Um é George Snow, que criou a primeira casa. Agora, outros
informa que foi um tal de Augustine Taylor. Então, o que a gente chega à conclusão? Que quando um produto é bom, tem vários inventores. Quando ele não é bom, ninguém quer saber de inventá-lo. O mesmo acontece com uma tesoura. Tem uma tesoura que ela é muito lógica, muito fácil de fazer, uma tesoura para estruturas de madeira e de outros materiais também, que foram também desenvolvidos. Tem dois nomes. Uma, nos Estados Unidos, chama-se de Fink, tesoura Fink. E na França é Pollenceau. E elas são praticamente idênticas. Então também, mas ela é muito lógica, ela é de uma simplicidade muito grande e de uma lógica completa. Bom, então esse sistema, ele foi desenvolvido em Chicago, por quê? Porque a construção até aquela época demandava muita mão de obra, demandavam toras de grande diâmetro, e também e tinha muita demanda de casa. Então eles inventaram esse sistema que ele utiliza, em vez de utilizar grandes peças de madeira e encaixes, ele utiliza principalmente a principal elemento estrutural dessa madeira. Ele tem, inclusive a denominação é 2x4, que é 2 polegadas por 4. Mas, na verdade, é 1,5 por 3,5, que no sistema métrico daria 4 centímetros por 9. Então, é uma seção que permite você utilizar toras a partir de 15 centímetros de diâmetro. Você pode pegar uma tora de 15 centímetros de diâmetro e fazer esses elementos estruturais. E também a construção é muito fácil, não existem encaixes, todas as ligações são feitas com prego. Então, e na época, em 1833, o prego havia se tornado popular porque tinha baixo custo. Então, eles começaram a fazer isso aí. E, no início, era o sistema balloon, que foi um nome, porque ele parecia um balão, porque era feito praticamente em português, seriam ripas. O mesmo acontece com as tesouras. Existe uma tesoura que ela é muito usada nas estruturas de madeira e também em outros materiais. E ela tem, nos Estados Unidos, ela é conhecida como a tesoura Fink. Na França, é Pollenceau. Então você vê que quando uma coisa dá certo, ele tem vários autores. Bom, então, outra característica importante desse sistema é que as paredes são portantes. Então você não precisa de ter uma peça de grande dimensão para fazer as fundações. Porque o peso da casa, de toda a estrutura, é distribuída em todas as paredes, inclusive nas paredes internas. Todas são utilizadas são portantes. Isso é muito importante. Outra coisa que é importante é que esse sistema é de domínio público. Ele está, o Canadá, Estados Unidos, eles utilizam esse sistema e tem manuais de como utilizar isso aí. Compreende? Até em português existe já alguma literatura sobre como produzir essa casa, compreende? Então é de domínio público. Ela pode ser construída no local e pode ser construída também numa pequena fábrica, onde você pode usar pregadeiras. Então não exige grandes investimentos para a produção dessa casa. E, como eu disse, o principal componente é uma madeira de 4 centímetros por 9, 4 de espessura por 9 de largura. E a peça mais usada, ela tem 2,5 metros de comprimento, que é a altura do pé direito. E essa madeira é muito fácil de ser obtida e de ser serrada. Então, e o nome nos Estados Unidos é interessante, que nos Estados Unidos ele chama stud, essa peça vertical, que é um componente importante da estrutura, e é o stud. E existem serrarias nos Estados Unidos que produzem por dia
400 metros cúbicos só de uma seção, só dessa seção de 2x4, que a madeira é a bitola mais usada nos Estados Unidos, no Canadá e agora também está em outros lugares. Por exemplo, na Suécia ele é utilizado, na Finlândia, na Austrália, na Inglaterra ele é muito utilizado, na Nova Zelândia. Então ele é o sistema hoje mais usado em razão disso. Ele é muito prático, a construção é rápida, você não necessita de carpinteiros praticamente. Por quê? A maioria, mais de 90% dos cortes são cortes retos. Então você não necessita não existe encaixes, você não necessita de grandes artes de carpintaria para construir uma casa. Outra coisa importante é o seguinte, você pode construir casas desde populares, certo? Desde casas populares até mansões. Até mansões. Você pode construir casas populares de baixo custo. Nos Estados Unidos, lá se construíram milhões de unidades dessa coisa, tanto para classes populares como para bairros ricos em várias cidades lá. Bem, é um sistema econômico. Por exemplo, uma casa de 100 metros quadrados, ela necessita em torno de 12 a 15 metros cúbicos de madeira, que é um custo relativamente baixo. O sistema permite a utilização de chapas de gesso, o drywall, que melhora bastante o desempenho acústico das construções, compreende? Ele é aplicado nas paredes internas e na parte interna das paredes externas também. Então, é um sistema bastante flexível, ele é um sistema que permite você fazer casa de 1 andar, 2 andares, 3 andares e até mais. Se pode fazer com esse sistema. E utilizando principalmente madeiras de baixa secção transversal, que é uma coisa fácil de se conseguir, inclusive no caso do eucalipto, com árvores de 8, 10 anos de idade. Resumindo, a casa de madeira, desse sistema plataforma, que é o sistema mais usado hoje, ele tem como vantagem a simplicidade de construção, baixo consumo e vários outros fatores, tais como facilidade de construção, não necessidade de carpinteiros especializados e baixo consumo de mão de obra. Então ele pode ser uma grande alternativa para residências populares e também não populares. Então, se havendo interesse em mais informações, eu vou deixar meu endereço, meu e-mail, que é rhponce44@gmail.com. Muito obrigado.